Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Renata e hoje nós estudaremos o modo verbal, o modo imperativo. Mas antes, nós vamos ler um texto. Acompanhe comigo a leitura. O cinema resiste. Lançamentos que vêm por aí em plena pandemia. As aglomerações em ambientes fechados são o último degrau para se voltar à chamada normalidade abalada pela pandemia de Covid-19 no mundo todo. Esse passo a mais, no entanto, está sem previsão concreta de acontecer, o que impacta de sobremaneira experiências com apresentações de teatro, shows, festas e, claro, a ida ao cinema. Os drive-ins têm ocupado esse espaço e feito com que esse tipo de entretenimento, antes tão corriqueiro que é assistir a um filme fora de casa, não seja esquecido. Mas o impacto na bilheteria e no alcance de público das produções que estavam agendadas para estrear este ano ainda é incalculável. Mesmo assim, alguns filmes ansiosamente esperados devem manter seu calendário de lançamento e chegar aos cinemas de uma maneira ou de outra. Tanto que a própria premiação do Oscar de 2021 teve sua data alterada de fevereiro para abril do ano que vem, para que haja tempo hábil de se contabilizar mais estreias no pós-pandemia. Relembrando, na oração, alguns filmes chegarão ao cinema. Qual é o sujeito? Qual é o predicado? Vamos conferir? Oração. Uma oração é normalmente formada por dois blocos de sentido. Um que indica do que se fala e outro o que se fala. O sintagma que responde a o que se fala é considerado o predicado da oração. O sintagma que corresponde a de que ou de quem se fala é o sujeito. Vamos ler o exemplo a seguir? Alguns filmes chegarão aos cinemas. Alguns filmes é o sujeito, ou seja, de quem eu falo, e pertence ao sintagma nominal. Não esquecendo que o núcleo do sintagma nominal é o substantivo. No nosso caso aqui, é o substantivo filmes. O que eu estou falando a respeito dos filmes? Chegarão aos cinemas. Aqui nós temos o predicado, ou seja, o que eu falo a respeito do sujeito. O predicado pertence ao sintagma verbal, não esquecendo que o núcleo do nosso sintagma verbal é sempre o verbo. No nosso exemplo aqui, o núcleo é o verbo chegarão. Verbo é a palavra que indica ação, ato de fazer ou executar algo, estado físico ou emocional do sujeito ou um fenômeno da natureza. Nós temos 3 exemplos. Primeiro exemplo, os filmes mantiveram seu calendário de lançamento. Nós temos o verbo mantiveram, é um verbo que indica ação. Segundo exemplo, nós estamos ansiosos para a estreia do novo filme. Aqui nós temos como verbo o verbo estamos. Estamos vem do verbo estar, que indica estado. Terceiro exemplo, semana passada nevou no sul do país.
Aqui nós temos o verbo nevou, que indica fenômeno da natureza. Modos verbais. O que é o modo? Modo é a flexão verbal que possibilita ao falante revelar sua própria atitude em relação ao fato expresso pelo verbo, de certeza, de dúvida ou de ordem. Existem 3 modos verbais. Primeiro, o indicativo. Segundo, o subjuntivo. E o terceiro, o imperativo. Vamos ler um exemplo de cada um? Primeiro exemplo. Eu assistirei ao filme no drive-in. Aqui nós temos o verbo assistirei. Ele está no modo indicativo. Por quê? Porque ele exprime uma atitude de certeza. Segundo exemplo, seria legal se você assistisse ao filme no drive-in. Aqui nós temos o verbo assistisse. Ele pertence ao modo subjuntivo. Sabe por quê? Porque ele exprime uma atitude de hipótese. Terceiro exemplo. Assista aos lançamentos de 2020. Opa, qual é o meu verbo aqui? Assista. Este verbo está no modo imperativo. Por que está no modo imperativo? Porque está exprimindo uma ordem. O modo indicativo. A atitude da pessoa que fala é de certeza diante do fato. Ou seja, negam-se ou afirmam-se fatos considerando que eles ocorram, ocorrem ou ocorrerão. Vamos ler 3 exemplos? Modo indicativo no presente. Eu leio livros de ficção científica. Leio está no presente e no modo indicativo, porque expressa uma certeza. Segundo exemplo, eu já li livros de terror. Li é um verbo que está no modo indicativo e no pretérito, pois ele indica uma certeza. Terceiro exemplo, eu lerei mais poesia. Lerei é um verbo que está no futuro e está no modo indicativo. Por quê? Porque também indica certeza diante do fato que ocorrerá. Modo subjuntivo. Ele é composto de verbos que exprimem dúvida, possibilidade, desejo. Vamos ler 3 exemplos? Tomara que ela leia mais literatura. Leia está no modo subjuntivo. Por quê? Porque indica uma dúvida, uma possibilidade ou um desejo. Segundo exemplo, se ela lesse mais literatura, opinaria sobre isso. Opa, aí também o meu verbo se ela lesse também está no modo subjuntivo, porque também expressa dúvida, possibilidade ou desejo. Terceiro exemplo, quando ler outros livros, poderá opinar sobre esse autor. Quando ler é um verbo que pertence ao modo subjuntivo. Por quê? Porque também expressa dúvida, possibilidade ou desejo. Agora nós vamos estudar o nosso modo imperativo. O modo imperativo constitui-se de verbos que exprimem pedido, conselho, convite ou ordem. O modo imperativo pode ser classificado em imperativo afirmativo ou imperativo negativo. Por exemplo, leia mais. Leia é um verbo que está no modo imperativo afirmativo. Não leia desatentamente. Não leia, meu verbo está no modo imperativo negativo. Agora nós vamos ler alguns exemplos de imperativo afirmativo,
Como vocês podem notar, em nossas tabelas não há presença da conjugação da primeira pessoa do singular, o eu. Vamos ler alguns exemplos? Volte amanhã. Volte está no modo imperativo afirmativo. Segundo exemplo, bebam refrigerante. Bebam está no modo imperativo. Terceiro exemplo, assistam ao filme com atenção. Assistam também está no modo imperativo afirmativo. Imperativo negativo. Vamos ler 3 exemplos? Primeiro exemplo, não voltem por aquele caminho perigoso. Não voltem, meu verbo está no modo imperativo negativo. Não bebam muito refrigerante. Não bebam também está no imperativo negativo. Terceiro exemplo, o filme é muito assustador. Não assista. Opa! Não assista também está no imperativo negativo. Você já notou que em muitos anúncios publicitários ocorrem os verbos no modo imperativo? Isso mesmo, porque muitos anúncios dão ordem, pedido ou conselho. Vamos analisar alguns? Primeiro anúncio: o lixo é seu. Faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Qual o verbo que está no modo imperativo neste anúncio? Vamos ver? Faça? Isso mesmo, faça é um verbo que está no modo imperativo. Vamos analisar o segundo anúncio? Não deixe a dengue estragar o seu verão. Cubra caixas de água, tonéis e pneus. Não deixe a dengue estragar seu verão. Opa! Aqui nós temos vários verbos no modo imperativo. Inclusive, nós temos imperativo negativo, não é mesmo? Não deixe a dengue estragar o seu verão. Não deixe é um verbo que está no imperativo negativo. Segundo verbo ali, ó. Cubra caixas de água. Cubra é um verbo também que está no modo imperativo. Terceiro exemplo. Viva o lado Coca-Cola da vida. Qual é o verbo que está dando ordem, pedido ou conselho? Bem, viva! Isso aí! Viva está no modo imperativo. Quarto e último anúncio publicitário. Refresco Maratá. Prove desta fruta. Qual é o verbo que está no modo imperativo? Prove? Isso mesmo, prove. Prove está dando ordem, pedido ou conselho. E aí, galerinha, vamos treinar nossos conhecimentos a respeito do modo imperativo? Resolva os exercícios 30 a 34 das páginas 40 e 41 do livro didático. E os exercícios 1 a 12 das páginas 11 a 13 do livro de atividades. Bom trabalho para vocês, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!